Turminha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, nessa nossa aula maravilhosa, desse que é o melhor componente de todos. Então vamos ao tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 36. Objeto de conhecimento, Revolução Chinesa e as tensões entre China e Rússia. Detalhamento, Revolução Chinesa e as tensões entre China e Rússia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos socialistas, né, gente? A gente sabe que o próprio Karl Marx e o marxismo diziam que o socialismo e o comunismo deveriam ser uma doutrina materialista, ou seja, ela ia ser construída na sua prática. Então a gente vai ver qual foi a construção prática desses modelos socialistas que a gente conhece hoje. De um lado, o modelo socialista da União Soviética e, de outro lado, o modelo socialista chinês. Beleza? Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Falaremos então a princípio da crise dos países socialistas e o novo modelo chinês. A gente sabe que nos dias atuais o modelo socialista chinês é o que mais tem força e relevância no cenário mundial. Mas durante todo o século XX, ou melhor, grande parte do século XX, o modelo socialista soviético era aquele que estava predominando, que tinha ali uma postura preponderante no cenário internacional, até porque durante grande parte do século XX, vivemos sob a égide da Guerra Fria, onde existia ali o conflito bipolar entre socialistas, capitaneados pela União Soviética, e capitalistas, capitaneados pelos Estados Unidos. Mas, professor, como é que foi de fato essa União Soviética, esse modelo soviético de socialismo? E se existe, galera, uma receita de bolo pronto e acabado de como deve ser o socialismo? A gente sabe que, diferente de ideias idealistas, onde tudo é concebido através de uma ideia predominante, o socialismo é uma ideia materialista, ou seja, é algo que se constrói na prática. Então, existirão vários modelos socialistas conforme a sociedade onde essa revolução acontece. Ok, gente? Então, a gente vai estudar, analisar dois modelos socialistas a partir de agora, que é, primeiramente, o modelo socialista soviético, ali da União Soviética, e de como houve essa degradação até a dissolução da União Soviética ali no final do século XX, e também o modelo socialista chinês, que é aquele que mais simboliza o mundo socialista nos dias atuais. Vamos ao texto então, vamos lá, galera. A crise dos países socialistas e o novo modelo chinês. Vamos começar a entender então como é que se deu o fim da União Soviética, desde a sua concepção, lá em 1922, até o seu colapso ali no final do século XX, tá bom, gente? E olha o que o texto fala pra gente. O fim da União Soviética. Constituída em 1922, a União Soviética era habitada por mais de uma centena de povos. Gente, a União Soviética era um país pluricultural, tá, gente? O que significa que ela abarcava em seu território várias culturas, várias etnias, por assim dizer, de povos. Posso dizer que existiam os russos, os eslavos também habitavam naquela região, e não era formado apenas por um país. Como o próprio nome já diz, era uma união de repúblicas socialistas soviéticas, porque vinham ali da Revolução Russa, a princípio, onde os soviéticos, conselheiros trabalhadores, tinham um papel predominante na decisão. Tá, gente? Então a gente vê que a União Soviética era um país pluricultural, tá, gente? De vários povos, e tinha ali várias nações aglomeradas em torno de um único governo, que no caso era o próprio governo da União Soviética. Muitos confundem a Rússia com a União Soviética. Professor, a Rússia era a União Soviética? A União Soviética era a Rússia? Gente, a Rússia fazia parte da União Soviética. Era, sem dúvida,
a república mais poderosa ali da União Soviética, mas não se limitava apenas à Rússia, tá, gente? A gente sabe que lá em 1917 aconteceu um dos fatos mais marcantes e emblemáticos do século XX, que no caso foi justamente a Revolução Russa, onde os bolcheviques, que eram ali socialistas, alinhados a ideologia marxista, tá, gente? Conseguiram tomar o poder e liderados por Vladimir Lenin, tá, gente? Que é também, além de um importante líder revolucionário, também é um importante teórico dentro do socialismo, surgindo ali o chamado socialismo leninista, que dizia que era importante que existisse o que ele chama de partido de vanguarda, que unisse ali a vanguarda dos trabalhadores em torno de um partido que deveria ser o Partido Comunista. Então esse Partido Comunista chegou ao poder na Rússia, lá em 17, e em 22 é formada a União Soviética. Gente, durante muito tempo a União Soviética foi a grande poderosa ali do leste europeu, inclusive tendo um papel importantíssimo ali na Segunda Guerra Mundial no lado dos aliados. Muitos dizem que foi um papel definitivo, haja vista que o Exército Vermelho, que era o exército da União Soviética naquele momento, foi o primeiro a adentrar as portas de Berlim e, de certa forma, contribuir definitivamente ali para a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Mas a gente viu que, no decorrer de anos, a gente viu que vários governos se seguiam, o governo do Stalin, marcado ali por uma grande onda repressiva aos seus opositores, o governo de Khrushchev, o governo de Brezhnev, o governo de Gorbachev e outros governos ali que vieram marcar a era soviética ali no leste europeu. A gente vai começar então a analisar um pouquinho como é que foi essa União Soviética do seu surgimento lá em 22 até o seu declínio no final do século passado. Vamos adiante, vamos lá, gente. Voltamos àquele texto anterior, vamos lá? Constituída em 22, a União Soviética era habitada por mais de uma centena de povos, os russos, os ucranianos, os armenos, os judeus, os lituanos e dezenas de outros, com diferentes costumes e línguas. Mais uma vez, a União Soviética era um país multidisciplinar, pluricultural, tá, gente? Multicultural. Várias culturas e vários povos habitavam ali a região onde foi a União Soviética, e hoje a gente vê que pertence ao território de vários países do leste europeu. Vamos adiante. Vamos conhecer então ali o governo do Joseph Stalin, um dos principais governantes ali da União Soviética, que veio assumir o poder após ali a morte do Lenin a partir de 1924, tá, gente? Quais as principais características, professor, do governo do Stalin? Houve um aumento artificial da população russa nas repúblicas, o progresso no campo industrial, educacional, esportivo e científico, tá, gente? Ele continuou ali o programa de planificação da economia soviética e de coletivização do campo em determinadas regiões. Destaco a região da Ucrânia, que teve ali um grande impacto no governo do Stalin, haja vista em que houve a chamada coletivização do campo, onde muitos ucranianos tiveram que aderir a esse novo momento, e muitos historiadores dizem que foi nesse momento em que ocorreu ali o chamado Holodomor, que é a morte por fome. Muitos historiadores também ligados ali à historiografia marxista desmentem esses dados, mas o fato é que houve morte por fome na Ucrânia ali na década de 30 e muitos colocam na culpa do próprio Stalin e de seu governo por essa chamada coletivização do campo, por essa grande mortandade que aconteceu na Ucrânia, e muitos dizem, inclusive, que as grandes rivalidades entre a Rússia e a Ucrânia partem desse momento. Vamos então adiante com o texto, vamos lá? Haja vista que também o governo do Stalin foi marcado por ser um governo altamente autoritário. Após a morte do Stalin, ali em 53, houve um segundo governo, que é o governo do Nikita Khrushchev, tá, gente?
que nesse momento houve o chamado processo de desestalinização. Libertação de presos políticos, afrouxamento da censura, e em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista, revelou os crimes praticados por Stalin, galera. Isso chocou basicamente grande parte ali do mundo comunista, haja vista em que o Stalin durante muito tempo foi o principal representante dessa ideologia e desses governos que estavam ali orbitando em torno da União Soviética. E quando Nikita Khrushchev assumiu o poder, ele colocou a cabo o que ele chamou de política de desestalinização. Os grandes campos de extermínio ali da Sibéria foram denunciados, as perseguições políticas feitas por Stalin também foram denunciados, e o Nikita Khrushchev então começou uma nova era dentro da União Soviética, era caracterizada pelo afrouxamento das perseguições políticas. Mas depois que o Nikita Khrushchev saiu do poder, um novo poder se estabeleceu, que foi justamente o governo de Brezhnev, que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Vamos lá. Governo de Brezhnev, 1964 a 1982. Principais características, professor? Voltou a adotar as práticas stalinistas, muito embora essas práticas não fossem tal qual eram adotadas no governo do Stalin, mas a perseguição aos adversários políticos, aos adversários do Partido Comunista e do governo em si, ela voltou a ser praticada com mais força a partir do governo de Brezhnev, tá, gente? Voltou a adotar as práticas stalinistas, vamos lá, em 1978 ordenou a invasão da Tchecoslováquia, em 1979 houve a chamada invasão do Afeganistão, vamos adiante, vamos lá. No governo Brezhnev, os gastos militares se elevaram e uma crise aguda tinha se iniciado nos anos de 1970, começou a corroer a economia e a sociedade soviética. Como aconteceu de fato, professor? Essa crise se dava porque o governo Brezhnev sabia que para manter a sua posição hegemônica ali no bloco socialista, era necessário que ele tivesse ali um grande poderio armamentista ao seu lado. E muitos historiadores colocam essa guerra, essa corrida armamentista, principalmente após a criação dos armamentos nucleares, da bomba atômica, gente, ela foi a principal causa de não haver um conflito direto entre os dois blocos antagônicos. Dizia-se que um bloco tinha medo de atacar o outro porque sabia que a retaliação poderia ocasionar uma guerra nuclear que fatalmente daria cabo ali toda a espécie humana, por assim dizer. Então, esse equilíbrio de forças ele foi predominante, teve uma real importância para que não houvesse um conflito direto entre essas duas superpotências. Mas, galera, é muito interessante falar que o governo soviético investiu muito na corrida armamentista e negligenciou certas áreas da economia soviética, e isso fez com que uma grave crise começasse a se instalar no seio da economia da União Soviética. A gente vai começar a ver agora as principais razões para essa crise que se instaurou ali na União Soviética. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Entre as principais razões dessa crise, cabe citar, vamos lá, os crescentes gastos do governo soviético com pagamento de forças policiais, a baixa produtividade da agricultura e da pecuária, a falta de investimentos em tecnologias e a ineficiência e a corrupção da burocracia soviética. Mas a crise não afetava igualmente a todos. Os poucos que tinham dinheiro podiam comprar quase tudo que desejasse no mercado paralelo, tá, gente? Que era o mercado ali ilegal dentro da União Soviética, professor. E quem eram esses poucos que tinham dinheiro, gente? Eram os chamados membros da burocracia soviética. Muitos deles, após a dissolução da União Soviética, se tornaram multimilionários porque herdaram ali toda a burocracia, eram herdeiros da burocracia estatal soviética, que, após ali a dissolução da União Soviética, viria a ser ali a Rússia a grande herdeira da União Soviética. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Depois do governo de Brezhnev, a gente vai começar a analisar um pouquinho o governo do Mikhail Gorbachev.
O Gorbachev foi um dos principais responsáveis ali pelas reformas que tinham como objetivo reestruturar a economia soviética e também, de certa forma, também reformar ali a burocracia estatal dentro também da União Soviética. Só que a gente vai ver que essas reformas não tiveram o efeito que o governo esperava naquele momento. Vamos então ao texto. Vamos lá, gente. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o posto de secretário-geral do Partido Comunista. O programa de reformas econômicas e políticas que ele propôs foi a Perestroika e a Glasnost, tá, gente? Guardem esse nome, tá? Que isso aqui é importantíssimo para a gente entender esse momento da história mundial e da história da União Soviética também, tá, gente? Quando a gente fala em Mikhail Gorbachev, a gente está falando de reformas, e essas reformas estão encaradas por dois momentos, que é justamente a Perestroika e a Glasnost. A gente vai começar a entender agora, primeiramente, a Perestroika. Perestroika, ou reconstrução, propunha ali o corte nos gastos com armas e soldados, retirada das tropas do Afeganistão, o fim do monopólio estatal, permissão para abertura de empresas privadas, estímulo à renovação tecnológica e a permissão para a entrada de empresas estrangeiras no país, ou seja, uma reconstrução na área da economia soviética, tá, gente? A perestroika significa lá em russo reconstrução e propôs ali uma reforma dentro da economia da União Soviética. Mas além da perestroika, a gente vai conhecer agora a segunda medida de reconstrução dentro ali do governo soviético, proposto pelo governo do Nikita Khrushchev. Vamos adiante, vamos lá. Temos também a Glasnost, tá, gente? Que é basicamente significado de transparência, que basicamente é uma tentativa de reforma dentro da burocracia da União Soviética. Glasnost significa transparência e ela, além de outras coisas, propunha ali libertar os presos políticos, demitiu funcionários corruptos dentro da União Soviética, pôs fim à censura e introdução do pluripartidarismo, mas ali em 1922 o Nikita Khrushchev não conseguiu, então, o apoio necessário. Então foi quando a União Soviética, lá em 1991, conseguiu ali, ou melhor, teve o seu fim a partir desse instante com o desmembramento das suas repúblicas, ou seja, a União Soviética não era mais unida, as repúblicas deixaram de pertencer ali à União Soviética, passando aos países que compõem hoje os chamados países do leste europeu. Durante muito tempo, os russos mais saudosistas culparam o Nikita Khrushchev pelo fracasso do modelo socialista soviético e a dissolução da União Soviética, e lá em 2022, o Khrushchev veio a falecer, tendo ali sido uma pessoa bastante importante no processo ali de dissolução da União Soviética. Mas a gente vai começar a ver nesse momento agora um novo modelo socialista, que inclusive é o modelo que vigora até os dias atuais, que é o modelo socialista chinês, começando primeiramente como a gente entendeu como é que foi que a China se tornou um país socialista através da sua revolução. Vamos ao texto, vamos lá. Vamos entender como é que se deu o processo revolucionário chinês. A Revolução Comunista de 1949 foi o resultado final de um longo processo de transformação que aconteceu na China no decorrer do século XX. Então, ao contrário do que se imagina, não houve um processo revolucionário rápido na China, foi algo lento, gradual, que a gente vai começar a entender a partir de agora. Primeiramente, voltando lá no ano de 1911, para a gente entender como é que se deu essa revolução, a primeira revolução, a chamada Revolução Xinhai. Vamos então ao texto, vamos lá. Revolução Xinhai, lá em 1911. Em 1911, a dinastia Manchu, ou dinastia Qin, foi destituída do poder. A derrubada da monarquia foi resultado do crescimento do nacionalismo chinês. A revolução que destituiu a monarquia
na China ficou conhecida como Revolução de 1911 ou Revolução Xinhai. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Os primeiros anos da República Chinesa foi de grande dificuldade, mas nesse período surgiram dois partidos que definiriam os rumos da China até 1949, tá, gente? O primeiro partido, Kuomintang, ou Partido Nacionalista Chinês, fundada pelo presidente Sun Yat-sen, quase que não sai, tá, gente? Lá em 1919. E, por outro lado, também que a gente tinha, como seu partido rival, o Partido Comunista Chinês. Então, a gente está vendo que existiam dois partidos que tinham ali rivalizados durante esse momento, tá, gente? De um lado, o Partido Nacionalista e, de outro lado, o Partido Comunista Chinês. Vamos ver o que o texto fala sobre o Partido Comunista Chinês. Vamos lá, gente. O Partido Comunista Chinês, fundado lá em 1921, sob a influência da Revolução Russa, e tinha como seu principal líder Mao Tse-tung. Guarde esse nome, que ele vai ser muito importante para a gente entender a Rússia a partir de 49, a partir da Revolução que colocou os socialistas no poder, tá, gente? Se de um lado os nacionalistas pregavam uma abertura do capital chinês ao mercado externo, o Mao Tse-tung e seus líderes, tá, gente? Eles, de certa forma, pregavam ali um alinhamento com a União Soviética e com o socialismo. Em 1924, os dois partidos formaram a chamada Primeira Frente Unida, cujo objetivo era unificar a China. Essa fase foi conhecida como a Primeira Guerra Civil. Então a gente vai ver que durante todo esse período, que vai de 1911 até 1949, o ano da efetiva Revolução Chinesa, esses dois lados, tá, gente? Tanto os nacionalistas como os comunistas, eles eram aliados de primeira hora em determinados momentos. Quando era conveniente para eles, como no caso das guerras, ou até mesmo na tentativa da unificação da China, eles eram alinhados ali em uma guerra civil. Mas depois que esses momentos tensos passavam, por assim dizer, eles continuavam ali a se degladiar, a se guerrear, porque eram de ideologias antagônicas, tá, gente? A gente vai ver depois, quando o Japão invade a China, esses dois grupos, mais uma vez, por conveniência, unem-se, tá, gente? Para derrubar o inimigo em comum, mas depois que esse inimigo é derrotado, eles voltam a se degladiar novamente. Vamos ao texto e vamos analisar um pouquinho melhor esse momento. Vamos lá, galera. Em 1925, o Partido Nacionalista rompe com a Frente Unida, o Partido Comunista torna-se ilegal em 1929. Passa a ser perseguido, dando origem à Segunda Guerra Civil, opondo nacionalistas e comunistas. A gente está vendo que, a princípio, eles eram rivais antagônicos. No segundo momento, precisavam se unir para um adversário em comum, ou seja, ali a tentativa da unificação chinesa, que de fato aconteceu. Os nacionalistas resolveram, então, colocar os comunistas na ilegalidade e houve um conflito armado, que foi ali a Segunda Guerra Civil Russa, colocando em lados opostos tanto comunistas e nacionalistas. Vamos adiante entender um pouco mais. Vamos lá, gente. Em 1937, isso aqui é importante, os japoneses invadem a China. Dada a grande superioridade militar do Japão, em cooperação com a República Chinesa, novamente o Partido Nacionalista recorre à coalizão com o Partido Comunista, formando a Segunda Frente Unida, com o objetivo, mais uma vez, de derrotar um adversário em comum, tá, gente? Então, houve uma cooperação, gente, naquele momento, entre os nacionalistas e os comunistas, porque tinha ali um adversário em comum, que no caso era o Japão. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, como vocês devem imaginar, com esse inimigo poderoso sendo derrotado, mais uma vez, comunistas e nacionalistas se degladiam, se enfrentam em um conflito armado. Vamos continuar com o texto, vamos lá. Os japoneses... Voltando, vamos lá? Os japoneses só deixaram o território chinês após a derrota frente aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 1945. Agora sim, adiante, vamos lá. Assim, a partir de 1946, retorna-se o conflito entre nacionalistas e comunistas, a chamada Terceira Guerra Civil.
Já nos primórdios da Guerra Fria, o Partido Nacionalista passa a ser apoiado pelos Estados Unidos, enquanto o Partido Comunista recebia ajuda da União Soviética. Embora em menor número, os comunistas estavam melhor organizados estrategicamente e contavam com um forte apoio popular. Isso acontecia porque os comunistas defendiam medidas como reforma agrária e o combate à fome e melhoria das condições de trabalho para os operários camponeses. Então, para a gente entender, galera, o que aconteceu na China no século XX, é importante que a gente conheça todo o processo revolucionário, desde ali da derrubada da monarquia chinesa, ali da dinastia que vinha durante muito tempo no poder, até ali a culminância da Revolução Socialista na China, lá em 49. E quem tomou o poder, quem começou a implementar esse modelo socialista chinês, foi justamente o seu principal líder, o líder comunista, o Mao Tse-tung. Para a gente entender agora, vamos ao texto, vamos lá, galera? O novo modelo chinês, o governo de Mao Tse-tung, que vai de 49 a 76. Ele buscou ali a economia planificada, o unipartidarismo, sob a égide ali do Partido Comunista Chinês, tá, gente? O autoritarismo e pregou também o que ele chamou de Revolução Cultural Chinesa. Isso aqui é importante, tá, gente? Ele buscou essa revolução cultural para tentar alinhar a população chinesa naquele momento à ideologia socialista. Muitos livros e muitos monumentos históricos na China foram queimados em praça pública com a finalidade de marcar uma nova era na cultura chinesa, gente. E isso é muito importante a gente deixar aqui claro que foi um governo extremamente violento e autoritário do Mao Tse-tung. Mas após a sua passagem, a gente vai ver que novos modelos sociais, ou melhor, novos governos, eles vão ali subir ao poder na China, dando cabo ali a essa nova fase socialista na China, o novo modelo chinês, que se perpetua até os dias atuais. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Vamos entender, então, o governo do Deng Xiaoping, que vai de 1978 até 1990, que inaugura uma nova fase do modelo socialista chinês. Houve o processo de abertura da economia, houve a criação de zonas econômicas especiais e concedeu isenções fiscais para instalações de empresas estrangeiras. Houve o que muitos especialistas, o início do que muitos especialistas vão chamar de socialismo de mercado. Não é um socialismo como o da União Soviética e como do governo ali do Mao Tse-tung. Um socialismo que, de certa forma, tem uma abertura ao capital ali estrangeiro e a algumas práticas do capitalismo. Professor, mas não existia uma receita pronta de bolo para o que seria ali o socialismo? Não, tá, gente? Existir o ponto de vista de que todo esse modelo ele se constitui na prática. Então, o novo modelo chinês, o modelo socialista chinês, ele difere e muito de outros modelos socialistas implantados anteriormente, com uma certa abertura ao capital estrangeiro e também ali ao incentivo às exportações. Ou seja, a China se concentra em exportar primeiramente eletrodomésticos ao mundo, tá, gente? Com a finalidade de copiar, com cópias que comumente a gente costuma chamar de forma até pejorativa, de produtos Xing Ling, que muitas das vezes ali tomaram o mercado informal, chamados camelôs, mas hoje a gente vê que a tecnologia chinesa muitas das vezes supera, inclusive, a própria tecnologia do Ocidente. É o caso de algumas marcas bastante famosas chinesas que é consumida pela população em geral e tem qualidade comprovada. Vamos ao texto, vamos lá, galera? Houve a construção de grandes obras públicas de infraestrutura, incentivo à criação de pequenas empresas privadas, manutenção do unipartidarismo, a economia socialista de mercado, como eu falei para vocês. Em 2010, a China se tornou o maior exportador de produtos eletrônicos do mundo. Então, mais uma vez, quando a gente fala de modelos socialistas, não existe
algo pronto e acabado, e sim algo que se constitui na prática. A gente analisou 2 modelos de socialistas. Primeiramente, o modelo socialista soviético, que entrou em colapso ali no começo da década de 90, e agora a gente está vivenciando o novo modelo chinês. Então a gente encerra nossa aula por aqui.